I got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse sabadão, né? Dia 25 de junho de 2022. Separei pra essa rodada 12 jogos, né? Uma rodada que a gente vai ter bastante jogos interessantes e vou estar trazendo esses palpites aqui pra vocês agora. No final do vídeo aí, como é de costume, vou estar deixando 2 bilhetes prontos pra vocês. Talvez vou deixar um bilhete extra, tá? Tô separando alguns jogos aqui do Campeonato Brasileiro e vou tentar fazer um bilhete extra aí pra vocês aí no final do vídeo também, tá show? Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, já peço ajuda para você estar se inscrevendo aí no canal, ativar o sininho para estar recebendo notificação de todo o conteúdo que eu lançar aqui dentro do canal BetGreen, e quem puder também deixa um like no vídeo, que é muito importante, né? O seu like ele fortalece o trabalho que eu ofereço aqui dentro do canal e também ajuda para que esse vídeo chegue para outras pessoas aqui no YouTube. Então, mete o dedo no like aí que é de graça e vocês vão estar me ajudando demais. E para maiores informações aí sobre o grupo VIP, galera, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? As vagas lá no WhatsApp estão quase esgotando, ainda tem poucas vagas, então se você ainda tem interesse de entrar no grupo no WhatsApp, corre lá e me manda mensagem. O número vai estar aqui na descrição do vídeo, também está aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela, tá? Só me chamar lá no WhatsApp que eu vou estar te passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E vamos ao que interessa, né? Os jogos que eu separei para essa rodada aí de sábado são esses daqui, né? A gente vai ter bastante jogos interessantes. Vamos começar falando do primeiro jogo, que é bem cedo, né? 7 horas da manhã aí, você que acorda à tarde já deixa esquematizado para não perder esse palpite, né? Campeonato japonês, Liga J1, que é a primeira divisão, jogo entre Kawasaki contra Iwata. Jogo que acontece na casa do Kawasaki, que na minha opinião aí tem favoritismo total, né? Não só pelo fato de ter um elenco melhor e pela posição que tá, mas pelo fato de no confronto direto tem mais favoritismo aí quando enfrenta esse time do Iwata, né? A gente vai ver aqui que o Kawasaki tá em terceiro lugar com 10 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 25 gols marcados, 19 gols sofridos, 33 pontos até o momento. O time do Iwata tá aqui na parte de baixo da tabela, né? Com apenas 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, 21 gols marcados, 26 gols sofridos, 18 pontos até o momento. Nesse jogo aqui a gente vai ter duas opções bem interessantes, né? A primeira, que na minha opinião é a mais viável, é uma vitória do time do Kawasaki, né? Então a gente vai com a primeira opção aí, com a dica casa vence. Segunda opção para esse jogo bom pra gente assistir 2 gols ou mais. Então a gente pode estar pegando aí o mais de 1 gol e meio, que também tem grande chance de bater. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 pro time da casa. Agora vamos para mais um jogo aqui cedo, 9h30 da manhã a gente vai ter campeonato holandês da terceira divisão, né, os playoffs de rebaixamento. No primeiro jogo aí o time do Kozaken venceu por 3-1, né, venceu o GVVV. 3 vezes V, né? GVVV. Venceu aí por 3-1. E nesse jogo de volta acredito que vai ser um jogo aberto, né? Já que o time da casa aí precisa vencer esse jogo para tentar reverter essa situação. Então não tem outra alternativa a não ser sair pro jogo aí em busca de conseguir tipo um milagre, né? Não chega a ser um placar assim tão assim, uma vantagem tão grande, mas é um placar aí meio complicado, né? Mas acredito aí que o time da casa vai sair pro jogo em busca aí de 2 gols, ou quem sabe até mais, e o Kozaken aí que vai em busca aí de quem sabe garantir pelo menos um empatezinho, ou até mesmo uma vitória também, né? No próximo jogo, nesse segundo jogo, né? Acredito que vai ser um jogo aberto, já que no confronto direto entre essas duas equipes, se a gente for ver, a gente vai ver aí que sempre costuma sair bastante gols e sempre costuma bater ambos marcos, né? Se a gente for puxar um pouquinho mais aqui, a gente vai ver que dos últimos 12 jogos aqui mais ou menos, né? Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. Dos últimos 10 jogos aí, bateu ambos marcos em 9 oportunidades. Só teve um jogo aqui que não bateu ambos marcos. E dos últimos 10 jogos, sempre saindo 3 gols ou mais em 8 oportunidades. Só teve 2 jogos aqui que não bateu mais de 2 gols e meio, por exemplo. Então a gente vai ter 2 opções aqui para esse jogo, né? Como eu falei, o time da casa aí, o GVV, precisa sair para o jogo, então tem chance de marcar 2 gols, ou quem sabe até mais. E o time do Kozaken, como vai ter aí o contra-ataque como uma arma principal, né, para matar esse jogo, tem chance também de marcar pelo menos um gol. Então nossa primeira dica aí para esse jogo é ambos marcam, né? Grande chance aí das duas equipes marcarem gols. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gols e meio. Vamos ter grande oportunidade de assistir 3 gols ou mais. Placar para esse jogo colocaria 3-1 casa. 3-1 não, vamos botar 3-2. 3-2 casa. Acredito que o Kozaken aí vai se classificar. Então vamos botar 3-2 casa.
Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato da Noruega, terceira divisão, jogo entre Frigg contra Eidsvold, jogo que acontece 11 horas da manhã. Nesse confronto aqui acredito que é jogo ótimo para gols, né? A gente vai ver aqui que o Eidsvold está no meio da tabela, com 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 15 gols marcados, 15 gols sofridos. Enquanto o Frigg está em último lugar, né? 2 vitórias e 9 derrotas, ainda não empatou, tem 12 gols marcados e 27 gols sofridos, né? A pior defesa do campeonato aí, e dos últimos 5 jogos a equipe só venceu uma e perdeu 4. Então, tipo assim, não vem de uma sequência muito boa, e nesse jogo aqui a gente vai ter duas opções bem interessantes, né? A primeira, que é a mais viável, é o mercado de gols, né? Jogo ótimo aí pra gente assistir 3 gols ou mais, então a gente pode ir com a primeira dica aí, mais de 2,5 gols. Segunda opção para esse jogo, fora vence com empate anula, para dar aquela garantia extra. Acredito que o time visitante aí tem um pouquinho de favoritismo. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato norueguês da primeira divisão, né, a Elite 100. Vamos ter aqui o jogo entre Rosenborg contra Kristiansund, jogo que acontece 1 hora da tarde, na verdade, né, 13 horas. Esse jogo aqui acredito que é jogo ótimo para gols também, e acredito também na vitória do Rosenborg, né, que querendo ou não tá numa situação melhor. O time tá aqui em 8º lugar, enquanto o Kristiansund tá em último lugar, né, 24 derrotas seguidas, é uma equipe que ainda não venceu nesse campeonato, né, tem apenas 1 empate e 7 derrotas, 5 gols marcados e 16 gols sofridos. Enquanto o Rosenborg está aqui no meio da tabela com 3 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas, 16 gols marcados, 13 gols sofridos, 14 pontos até o momento. Nesse confronto aqui, acredito muito no favoritismo aí do Rosenborg para vencer, e também acredito que vai ser um jogo bom para gols. Acredito aí numa partida com 3 gols, ou quem sabe até mais, né? Então a gente vai com a primeira dica aí, que é a opção, né? A primeira opção, a casa vence. A primeira dica aí, casa vence. Segunda opção para esse jogo aqui, a gente pode estar pegando aqui o mais de 2,5 gols, né? Acredito aí que é jogo bom para 3 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria 3-1 pro Rosenborg, 3-1 casa. Agora vamos pro próximo jogo, agora a gente vai ter aqui Campeonato Brasileiro Sub-20, né? A gente vai ter o Brasileirão Sub-20 aí, jogo bem interessante entre Flamengo e Botafogo, né? Um clássico carioca. Jogo que acontece 1h45 da tarde, né? Nesse jogo aqui acredito muito no favoritismo do Flamengo, né? Que tá com uma base muito boa aí nesse Brasileirão. Até o momento o time tá 100%, né? 2 jogos, 2 vitórias. Venceu equipes fortes, teoricamente assim forte, né? Que é o São Paulo, que sempre costuma ter uma base muito boa, e o próprio Palmeiras também sempre tá tendo ali uma base bem interessante, né? E o Flamengo venceu os 2 jogos aí, né? E vitórias bem convincentes, né? 4-0 contra o São Paulo e 3-1 contra o Palmeiras. E agora vai pegar o Botafogo, né? Que vem de uma derrota e uma vitória, venceu fora de casa o Bahia, mas perdeu em casa aí pro Cruzeiro. Então é um time aí que, querendo ou não, iniciou de forma razoável, né? Vamos botar aí 50-50, né? Uma vitória e uma derrota. Nesse jogo aqui, galera, se a gente for puxar o histórico aqui do confronto direto, a gente vê que o Flamengo tem favoritismo, né? Dos últimos 3 jogos aí, venceu os 3, um por 3-0 e outros 2 aqui por 1-0, né? Então tem favoritismo total aqui pro Flamengo vencer esse jogo, e pelo ataque que o Flamengo tá tendo, né? Tanto é que tem um artilheiro do campeonato aí junto com o Biro do Corinthians, né? O time do Flamengo aí tem o Peterson como artilheiro com 3 gols até o momento, atacantezinho bom, tá? E acredito aí que é um jogo favorável aí pro Peterson marcar mais um golzinho e o Flamengo conseguir essa vitória. Então a gente pode estar indo com a primeira opção aí, que é a dica, casa vence. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols, grande chance da gente assistir 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria 2-0 pro Flamengo. Agora vamos para mais um jogo aqui, galera, Campeonato Brasileiro da Série B, né? A gente vai ter o jogo entre Bahia e Novo Horizontino, jogo que acontece 4 horas da tarde. Na minha opinião, aí, Bahia é grande favorito para vencer esse jogo, né? Tá certo que o Bahia recentemente jogou em casa contra o Atlético Paranaense e perdeu pela Copa do Brasil, né? Então pode ser que aconteça do time poupar alguns jogadores. Então sempre fica ligado aí nas escalações antes do jogo começar. Se o time for com o time titular aí, com certeza aí consegue essa vitória, né? Ainda mais que o Bahia é um time muito forte jogando em casa, né? Nessa Série B aí, por exemplo, o time tem 6 vitórias e uma derrota apenas. Enquanto o time do Novo Horizontino jogando fora de casa tem 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. É uma equipe aí que não costuma ter bons resultados aí quando joga fora do seu território, né? E com isso aqui a gente vai ter 2 opções, né? A opção que é mais viável aí é pro time do Bahia vencer, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica, casa vence. Segunda opção para esse jogo, acredito que é jogo bom para 2 gols ou mais. Então a gente pode estar pegando a segunda opção aí, o mais de 1,5 gols. Placar para esse jogo, colocaria 2-0 pro Bahia.
Agora vamos para mais um jogo. Agora a gente vai ter Série A do Brasileirão, né? O primeiro jogo que a gente vai estar falando aqui é Atlético Paranaense contra Red Bull Bragantino, jogo que acontece 4h30 da tarde. Nesse jogo aqui, como eu falei anteriormente, né? O Atlético Paranaense venceu fora de casa o Bahia e pode ser que nesse jogo aqui resolva poupar alguns jogadores, né? Sempre ficar ligado aí nas escalações das equipes antes de fazer qualquer entrada esportiva, tá? A gente vai ver que o Atlético Paranaense aqui tá com 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, né? 21 pontos até o momento, 13 gols marcados, 13 gols sofridos. Até o momento aqui a equipe tá em terceiro lugar, né? A posição muito boa, por sinal. Enquanto o Red Bull Bragantino está aqui no meio da tabela, né, em nono lugar, com apenas 4 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. 18 gols marcados, 15 gols sofridos, 18 pontos até o momento. Né? É uma equipe que tem um ataque efetivo aí, e acredito que nesse jogo aí pode se favorecer aí pelo fato do Atlético Paranaense estar um pouco focado aí nessa Copa do Brasil. Né? Mesmo que o time vá com seu elenco titular, né, acredito aí que o Bragantino pode marcar um golzinho nesse confronto, e o Atlético Paranaense jogando em casa, todo mundo sabe que lá na Arena da Baixada é um time muito chato de vencer eles lá. Então acredito que o Atlético Paranaense também tem chance de marcar um gol e até mesmo, quem sabe, vencer essa partida, né? Mas a opção aqui para esse jogo, que eu achei muito mais segura, muito mais viável, é o mercado de gols. Acredito que é um jogo ótimo para a gente assistir 2 gols ou mais e até mesmo assistir gol das duas equipes, né? Então a gente vai com a primeira opção aqui com a dica mais de 1,5 gols. Segunda opção para esse jogo, ambos marcam. Grande chance das duas equipes marcarem gols, né? Placar para esse jogo colocaria 2-1 para o Atlético Paranaense, né? Pelo fato de jogar em casa. Agora vamos para mais um jogo aqui do Brasileirão, né? A gente vai ter aqui um repeteco aqui desse jogo, né? Corinthians contra Santos, no último confronto aí pela Copa do Brasil, todo mundo sabe aí que o Corinthians já está completamente classificado, né? Meteu 4-0, acredito que o Santos não vai conseguir reverter isso, mesmo jogando na Vila Belmiro. E agora o Corinthians vai enfrentar o Santos novamente, só que agora pelo Brasileirão, né? Acredito que o Corinthians vai em busca dessa vitória, ainda mais que o time pode pegar a liderança de forma momentânea, né? Apesar que não pega pelo fato do saldo de gol, né? Mas pelo menos vai igualar a pontuação do Palmeiras, que é o líder do campeonato com 28 pontos. Enquanto o Santos está aqui no meio da tabela, aqui em 8º lugar, né, do meio da tabela para cima. É um time que dos últimos 5 jogos aí empatou 4 e venceu apenas uma, né? Tem 18 gols marcados, 13 gols sofridos, 4 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, 18 pontos até o momento, né? É uma equipe aí que vai em busca aí de quem sabe surpreender, né? Vai com sangue nos olhos, né? Depois de perder aí de goleada pro seu arquirrival, que é o Corinthians. Mas acredito que o Corinthians aí, pelo elenco que tem, pela fase que está vivendo, tem grande favoritismo para vencer. Então a gente pode estar pegando a primeira dica, né? A primeira opção aqui, que é a dica de segurança, que é casa vence com empate anula. Segunda opção para esse jogo, colocaria aqui menos de 2,5 gols. Acredito que vai ser um jogo truncado, vai ser diferente do primeiro, né? Esse jogo aí pela Copa do Brasil acabou que saíram 4 gols, mas acredito que nesse jogo aqui pelo Brasileirão, o time do Corinthians pode ser que resolva se defender um pouco e acaba aí sendo um placar magrinho aí de 1-0, 2-0 talvez, ou até mesmo um empate de 0-0 ou 1-1, né? Então o mercado aqui de menos gols eu acredito que é mais viável, né? Então a gente pode estar pegando a segunda opção aí, menos de 2,5 gols. Placar para esse jogo, colocaria 1-0 pro Corinthians. Agora vamos para mais um jogo aqui do Brasileirão, jogo entre Flamengo e América Mineiro, jogo 7 horas da noite. Esse jogo aí o Flamengo vai estar jogando em casa e vai em busca de uma vitória para poder subir na tabela, né? O time até o momento aqui está em 14º lugar, né? Dos últimos 5 jogos o Flamengo venceu apenas 1 e perdeu 4, que é uma situação bem complicada para o Flamengo, né? Perdeu para o Fortaleza em casa, aí perdeu para o Bragantino, perdeu para o Internacional, aí conseguiu vencer o Cuiabá, né? Que é uma equipe teoricamente fraca, que na minha opinião vai brigar para não cair, e perdeu para o Atlético Mineiro pelo Brasileirão por 2-0, né? Então, situação bem complicada aí pro Flamengo. Assim como é a situação complicada também pro América Mineiro, mas se a gente for parar para pensar, o elenco do Flamengo é muito mais forte do que o América Mineiro. Então, o América Mineiro tá brigando aqui na parte de baixo da tabela, não chega nem a ser tanta surpresa igual ao do Flamengo, né? Tá certo que é começo do campeonato, mas o Flamengo simplesmente aí já tá 13 pontos atrás do líder. Então, o Flamengo primeiramente aí tem que focar para poder vencer seus jogos, especialmente jogando em casa, né? Para subir na tabela e tentar brigar aqui pelo menos para ir para Libertadores da próxima temporada, né? Porque se o time não for, vai ser um vexame tanto, né? Então nesse jogo aqui, acredito que o Flamengo jogando em casa aí vai em busca dessa vitória para poder subir na tabela, né? Para sair daquela parte de baixo ali e vai pegar um adversário que tá numa situação complicada sim como o Flamengo, né? Mas a diferença, como eu falei, é o elenco, né? O elenco do Flamengo é bem mais forte. E com isso a gente vai ter duas opções aqui nesse jogo, né? A primeira opção aqui, que é a dica, casa vence. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols. Grande chance de sair 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria 2-0 pro Flamengo. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Argentino.
a gente vai ter aqui a primeira divisão, Liga Profissional, jogo entre River Plate e Lanús. Jogo que acontece 8h30 da noite. Nesse confronto aqui, River Plate, grande favorito para vencer, né? Especialmente depois do último jogo aí que conseguiu uma goleada contra o União Santa Fé, né? Venceu por 5-1. Ótimo jogo aí pro Álvares, que é o atacante que agora não, assim, entre aspas, não é mais do River Plate, né? Tá vendido pro Manchester City, só que o City emprestou, né? Meio que emprestou de volta aí pro River Plate até o final da temporada. Então, é um reforço e tanto, né? Ter o Álvares ali no ataque. Além do Enzo Fernandes, né? Que é um jogador novo ali, meio de campo também, que já tá completamente vendido pro Benfica, se eu não me engano. É um ótimo meio de campo também, um jogador que com certeza vai ficar aí pelo menos mais 2 meses, mais ou menos. Então, assim, 2 jogadores fundamentais aí pro time do River Plate. E vai pegar um Lanús aí que não tá bem no campeonato, né? O Lanús aí que até o momento venceu apenas uma, empatou 2 e perdeu uma, né? É uma equipe, assim, razoavelmente, assim, fraca, né? O River Plate também tá com a mesma situação, né? Uma vitória, 2 empates e uma derrota. A diferença é o elenco, né? O elenco do River Plate é muito mais forte, né? E nesse jogo aqui a gente vai ter 2 opções, né? A primeira opção, que na minha opinião é a mais viável, é uma vitória do River Plate. Então a gente vai com a primeira opção aí, com a dica: casa vence. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols. Grande chance da gente assistir 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 pro River Plate. Agora vamos para mais um jogo aqui do Brasileirão Série A, jogo entre Atlético Mineiro e Fortaleza, jogo que acontece 9 horas da noite, né? Esse confronto aqui, o Atlético Mineiro vai estar jogando em casa, onde é forte demais, por sinal, né? Acredito que pode poupar alguns jogadores por conta da Copa do Brasil, vai ter um jogo complicado contra o Flamengo no Maracanã, né? Lembrando que o time estava vencendo de 2-0, que era um placar ótimo, mas acabou ali que no finalzinho o Flamengo conseguiu arrumar um golzinho ali e acabou que ficou 2-1 para o Atlético Mineiro, e é um placar complicado, né? Porque no Maracanã o Flamengo é forte, todo mundo sabe disso. E com isso o Atlético Mineiro pode ser que poupa alguns jogadores aqui para esse confronto contra o Fortaleza. Só que o time também está de olho aqui para não se distanciar da liderança do campeonato, né? Porque se o time vencer vai a 24 pontos, então diminui a vantagem de forma momentânea, né? De 7 pontos que atualmente, né? E vai diminuir para 4 pontos. Então, querendo ou não, é um jogo também importante para o Atlético Mineiro vencer. Enquanto o Fortaleza vai em busca aí de mais uma vitória para poder cada vez tentar se distanciar da zona do rebaixamento, né? O time vencendo vai continuar na zona do rebaixamento, mas pelo menos não se distancia aqui da parte de cima, né? Porque dependendo dos jogos aqui, se por exemplo Curitiba vencer, Flamengo vencer, Ceará vencer, o Atlético Goianiense vencer, acaba que já vai começando a se distanciar essa turma aqui e a situação do Fortaleza começa a ficar complicada. Então, acredito que nesse jogo aqui a melhor opção que tem é o mercado de gols. Acredito que o Atlético Mineiro jogando em casa aí tem um pouquinho de favoritismo, mas a gente tem que ficar ligado na escalação, como eu sempre falo, né? Então a gente vai ter a oportunidade de assistir um jogo com 2 gols ou mais. E a primeira opção que eu deixo para vocês aqui é o mais de 1,5 gols. Grande chance de bater aí mais de 1,5 gols. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí Atlético Mineiro com empate anula para dar uma segurança extra. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 para o Atlético Mineiro. Agora vamos para o nosso último jogo. Agora vamos ter aqui o jogo dos Estados Unidos, né? A famosa Major League Soccer, a MLS. Jogo entre Real Salt Lake contra o Columbus Crew. Jogo que acontece aqui 11 horas da noite. Nesse confronto aqui, acredito no favoritismo total aqui para o Real Salt Lake, né? O time da casa. É um time que está na vice-liderança do campeonato, né? Vai em busca de uma vitória para poder pegar a liderança de forma momentânea, que atualmente é do Los Angeles FC. E isso pela Conferência Oeste, tá? Aí na Conferência Leste aqui, a gente vai ver que o Columbus Crew está aqui em 11º lugar, né? 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. 18 gols marcados, 17 gols sofridos. É uma equipe que oscila bastante, né? Tanto é que está na parte de baixo da tabela, né? Enquanto o time do Real Salt Lake aí tem uma campanha muito boa, né? Com 8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Dos últimos 5 jogos aí perdeu apenas uma, que foi fora de casa, e venceu 4, né? Dessas 4 partidas aí, 3 foram jogando em casa. Então é um time muito forte jogando em casa, e a gente vai ter tudo aí para assistir um jogo aí favorável para o time do Real Salt Lake conseguir esses 3 pontos. Com isso a gente pode estar indo com a primeira opção aqui, que é a dica: casa vence. Segunda opção para esse jogo, mais de meio gol no primeiro tempo. Grande chance da gente assistir pelo menos um golzinho no primeiro tempo. Placar para esse jogo, colocaria 3-1 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para esse sabadão. Espero que seja um sábado muito lucrativo para todos nós, né? E agora eu vou estar lançando aí para vocês os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo, e possivelmente vai ter um bilhete extra no final aí também, tá, galera? Então assiste até o final aí, que possivelmente vou deixar um bilhete extra aí com a odd um pouco relevada aí, né? Um pouco mais elevada. E vamos pro nosso primeiro bilhete, que é esse daqui, ó.